A igreja de Filipos, fundada pelo apóstolo Paulo, estava apresentando divisões. Quais eram os motivos dessas divisões? Qual era a solução proposta pelo apóstolo Paulo? A condição da igreja de Filipos era uma grande decepção para Paulo. O que devia ser caracterizado por amor fraternal, a igreja estava agora apresentando discórdias decorrentes do orgulho. Vamos ver os primeiros textos, os primeiros versos de Filipenses 2, verso 1, 2 e 3. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E agora o verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Veja só, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo. O verso 3 diz quais eram os problemas. Partidarismo, vanglória. Interesse pessoal, vaidade, egoísmo, orgulho, discórdias. Era isso que estava causando a divisão na igreja. E o apóstolo Paulo fala assim, complete a minha alegria, vocês devem pensar a mesma coisa. Qual era a solução para o problema? O amor, o afeto, a união de sentimento e alma, a humildade e considerar os outros superiores a si mesmo. Veja, para que a igreja fosse unida, era necessário acabar com o orgulho e era necessário praticar intensamente a humanidade, a humildade. Veja outro ensino, o ensino de Tiago, Tiago 3, verso 16. Onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Sim, irmãos, seres humanos não podem conviver com a inveja. Quando há inveja, as coisas ruins acontecem. Há ciúme. Quando há inveja, há roubo, há desonestidades. A advertência de Paulo aos Gálatas, em Gálatas 5, 26. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não sejam presunçosos. Na verdade, se ele escrevesse isso, assim, vocês não devem se acharem. Vocês não devem se achar superiores aos outros. Não devem ter invejas dos outros. As advertências de Paulo quanto ao orgulho, egoísmo, vaidade e discórdias entre os crentes são recorrentes nas suas cartas. Por que é que essa era uma preocupação de Paulo com quase todas as igrejas que ele havia fundado? Ou todas as igrejas cristãs da época? Por que que era assim? Porque os santos, os separados pelo Evangelho, são seres humanos com tendência pecaminosa. Todos nós, irmãos, que somos crentes, somos cristãos, nós ainda temos a tendência pecaminosa. E a nossa tendência pecaminosa é que causa o orgulho, é que causa as divisões. Sem a total entrega à atuação do Espírito Santo, continuamos manifestando as inclinações para o mal. Sim, somos um grupo separado, um grupo santo nesse sentido. Não um santo impecável, aquele que não tem pecado, mas um santo que foi separado, mas ainda um santo com os problemas da humanidade, com os problemas da nossa natureza pecaminosa. E somente o Espírito Santo é que pode nos livrar dessa tendência. Vejamos as soluções que o apóstolo Paulo apresentou para os problemas de desunião. Primeiro, lá no verso 1, alguma exortação em Cristo. Paulo destacou o exemplo de Cristo como uma poderosa motivação. Os crentes de Filipos deviam se inspirar em Cristo. Deviam também manifestar a consolação do amor. Consolação do amor. Jesus revelou o amor divino, deixando o seguinte mandamento: que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. Portanto, o amor deve ser uma característica da igreja. E o amor é uma característica da igreja unida. Mas ainda vocês devem ter comunhão no Espírito. A presença do Espírito Santo promove unidade entre os crentes, como vemos na Igreja Apostólica. Ainda vocês devem ter manifestações de afeto. Essa característica divina foi revelada na vida de Cristo, sendo ilustrada nas parábolas do bom samaritano e do filho pródigo. Mas ainda vocês devem manifestar compaixão, misericórdia.
Seguindo o exemplo de Jesus, seus seguidores também são chamados a agir com misericórdia, conforme Lucas 6,36. Vocês ainda devem ter, agora isso está no verso 2, vocês devem ter unidade de pensamento, amor e propósito. É difícil imaginar uma forma mais enfática de destacar a importância da unidade com essas palavras do apóstolo. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, conforme Filipenses 2,5. Mas ainda no verso 2, nós encontramos assim: pratiquem a humildade, considerem os outros superiores. Ou melhor, isso no verso 3. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A desunião é um problema da humanidade, mas há uma solução. A solução é estar em Cristo. A consolação é ter amor, manifestar amor. A solução é ter comunhão com o Espírito Santo, ser misericordioso, ser humilde. Que o Senhor nos abençoe e que nas nossas igrejas não haja divisões. Mas se houver divisões, irmãos, que nós aprendamos a manifestar a humildade para eliminar as divisões. O que Satanás quer é dividir a igreja, dividir para governar, dividir para ter influência mais forte. Mas nós devemos, irmãos, estar unidos em amor, unidos sob a direção do Espírito Santo. Que Deus esteja com cada um de nós nesse particular, no particular de sermos humildes para sermos promotores da união da igreja.